Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer todos vocês estarem aqui e também pelo convite, por todos vocês, professores, alunos, pesquisadores, atores, que fazem parte desses grupos e que durante esse ano tiveram um contato comigo e efetivaram essa minha presença aqui hoje. Eu tenho, como disse o coronel aqui ontem, que ele tinha um apreço muito grande por Uberlândia, eu tenho um apreço muito grande por Minas Gerais. É uma pouca coisa que pouca gente sabe, mas o Paraná só existe como estado por causa de Minas Gerais, por uma briga que teve entre paulistas e mineiros na década de 50 do século XIX, quando os paulistas, para medir forças com a bancada de Minas Gerais, propuseram a divisão do estado da província de Minas Gerais pela criação da província de Sapucaí. Os mineiros se juntam com a bancada baiana e dividiam o São Paulo, criando o Paraná. E foi assim que o Paraná foi criado. Então, não é à toa que tem duas grandes avenidas em Belo Horizonte, que se chama Rua Curitiba e Avenida Paraná, que são paralelas entre si, que são de fato dois estados irmãos, e o norte do Paraná inteiro é mineiro. Né? Todo o norte do Paraná é colonizado por mineiros, como o oeste é colonizado por gaúchos. Então o Paraná é um estado identitariamente muito complexo, por isso que nos faz muito próximos, praticamente estados vizinhos. Então essa minha alegria, cada vez que eu venho para Minas eu sinto essa mesma alegria. Bom, o que nós vimos aqui foi um pedaço da peça, né? A peça tem 95 minutos e nós conseguimos editar 50 minutos, nós perdemos a parte principal, o ponto alto da peça, os 40 minutos que seriam o ponto alto da peça, nós perdemos. O que não me deixa nem um pouco surpreso, porque foi uma produção carregada de grandes problemas, de perseguições, de processos judiciais, a própria feitura da peça demorou muito. Porém, a gente conseguiu ter o sucesso que era provocar os paranaenses ao tema da ditadura. A peça, obviamente, ela tem citações muito longas, ela tem narrações longas. As narrações que a gente vê do ator principal eram no escuro, né, onde a gente prendia o público nas mesmas celas, onde estavam aquelas celas onde eram realmente onde ficaram aqueles presos políticos. Esses 4 presos políticos já faleceram. E as narrações eram justamente para fazer a imersão daquele público naquele ambiente. Então, eu não sei se o vídeo conseguiu imprimir isso, porque não é uma obra audiovisual, é uma peça de teatro que foi filmada, uma peça de teatro de espaço alternativo, mas levar o público para lá dentro foi um processo muito difícil. Tanto é que nós estávamos crentes que a peça não ia dar certo. Como é que alguém ia para dentro de um presídio? Esse presídio ainda estava em atividade na época, em 2012, com 67 presos no COD. Então tinha toda uma questão de segurança, de levar o público externo lá dentro. Achavam que eu queria montar a peça para levar drogas para dentro do presídio. Eu acho que se eu fosse levar drogas, eu acharia um método mais eficiente para fazer uma peça inteira. E conseguir um processo administrativo para que o tribunal me liberasse o presídio. Eu não ia fazer uma coisa dessas, né? Mas a ideia, eu vou tentar começar do começo, né? O personagem principal, o Ildeu Manso Vieira, que é quem faz a linha narrativa da peça, ele é mineiro, e é daqui da região do Triângulo Mineiro. Ele participava das células comunistas daqui e foi destacado pelos militantes dessa região, e por isso a coincidência de justamente vocês fazerem o evento e chamarem a peça. Realmente eu acho isso muito, muito espetacular, né? O Ildeu é destacado para ir ao Paraná, porque o Paraná ele tem um histórico de ser uma população extremamente reacionária, né? É muito comum no Paraná nós termos até hoje conversas. Esses dias eu estava num restaurante em Curitiba e na mesa do lado tinha uma mesa, eram pessoas assim, da nossa idade, por volta dos 30 anos, falando do absurdo de se ter cotas e do absurdo de você promover os afrodescendentes a terem curso superior. Na mesa do lado. Uma coisa que eu achava que realmente a gente não escutava mais, a gente escuta isso até hoje em Curitiba. E a ideia principal de nós querermos montar essa peça com o recorte histórico da ditadura no Paraná foi porque em 2006 foi feita uma pesquisa em todas as capitais do Brasil e em grandes cidades, e pasmem, mais da metade dos jovens entrevistados em Curitiba ansejam a volta da ditadura militar. Isto é, eu estava terminando o meu curso de Direito, isso foi em 2006, e é difícil você ser um curitibano, olhar para o jornal e
ter que constatar que sim, os seus colegas gostam da ideologia de direita, e não somente por serem de direita, mas querem a volta da ditadura militar, achando que por uma segurança institucional maior, teríamos uma moralidade administrativa, teríamos um Estado coercitivo, porém com uma segurança para os seus munícipes e para os seus cidadãos, e com um discurso realmente que rui, um discurso que não se sustenta. Eu acabei voltando-me para dentro. Nessa época eu era o vice-presidente do DCE da PUC, presidia o Centro Acadêmico de Direito, e foi no ano que eu fui preso. A PUC mandou me prender, justamente porque nós só fechamos a BR para fazer um protesto, porque nós tínhamos um candidato ao governador que acabou ganhando, e que ele foi aluno da PUC, e a PUC achava que ele não precisava entrar lá dentro, porque ele era um militante da época da ditadura, e ele era o candidato a governador, e a PUC achou simplesmente que não era necessário que todos os candidatos entrassem, menos o candidato que representava o nível mais de esquerda. E acabamos sendo presos, depois acabamos conseguindo um alvará de prisão para o reitor por descumprimento de ordem judicial, mas o reitor da PUC do Paraná não foi preso. Mas foi um período tenso e que me fez refletir justamente sobre o que se passa pelo Paraná. O que se passa pelo Paraná? E talvez o que se passa pelo Brasil até hoje. Não sei se vocês estão acompanhando, mas há 2 meses atrás, o governo do Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, mandou aprender literatura anarquista nas casas dos supostos anarquistas gaúchos. Isso faz 2 meses isso. Fazem 60 dias que Curitiba suspendeu o feriado dos afrodescendentes, do orgulho dos afrodescendentes, da promoção dos afrodescendentes, que é o feriado que quase todas as capitais possuem, que é de 20 de novembro, foi suspenso em Curitiba. Então nos faz refletir o porquê que isso acontece no Paraná e o porquê que ninguém cita a passagem da ditadura pelo Paraná. O Paraná, logo depois do golpe de 64, já tinha um histórico de torturas já muito intenso. Durante o período getulista, pelo excesso de alemães que povoaram o Paraná, pelo excesso de ucranianos, poloneses, vocês sabem que o Paraná é um estado que é um Brasil diferente na linguagem do Wilson Martins e de outros antropólogos que combatem aquela visão da Casa Grande Senzala, do Freire e de outros grandes nomes, né? O Paraná veio um pouco contra isso, uma vez que o Paraná ficou por mais de 200 anos sem almas humanas, sem almas no oeste. Então só tínhamos o primeiro Planalto, que é o litoral em Curitiba, com aquele substrato lusitano, e que simplesmente veio um número de quase 4 vezes maior do que a população nativa, que falava a língua portuguesa, de europeus famintos. Embora hoje quem visite Curitiba ache que é uma maravilha ter uma colonização europeia, os europeus vieram passando fome, vieram desnutridos, ucranianos, poloneses, japoneses, árabes, como meu pai e minha mãe, mais tarde, né? Os poloneses, os suábios, os bucovinos e tantas outras etnias que vieram povoar o Paraná, e com essa dificuldade que se tinha de tornar aquilo apenas uma única nação, né? Não falava-se português. Até hoje, na região de Ponta Grossa, perto de Curitiba, nós temos colônias russas que não falam português. Porém, grande parte desses imigrantes trouxeram suas ideologias, que estão impressas hoje na identidade do paranaense, que somos brasileiros. O Paraná é um estado do Brasil, embora tenha gente que não queira. Ainda tem idiotas que acham que o Sul é viável ser um país. Idiotas, né? Imbecis. Mas isso é muito claro justamente a partir do período do Estado Novo, onde o Getúlio proíbe a língua alemã, proíbe a língua italiana, fecha as escolas que não ensinassem a língua portuguesa, proíbe inclusive indígenas de falarem as suas línguas nativas em regiões urbanizadas. Isso imprime uma perseguição muito grande, e é um período de muita desenxavidez, pois oficialmente foi fundado o Partido Nazista em Curitiba e o Partido Fascista também. Então, existem N fotos das colônias alemãs em Curitiba com a suástica, os jovens na Universidade Federal do Paraná, muito garbosos. Na época, os calouros tinham que usar boné vermelho, usavam um traje diferente dos demais estudantes, todos eles de origem alemã com a suástica no braço. Como se fosse, e na época era de fato um partido legalizado, um partido que traria um certo orgulho àqueles que não se viam brasileiros. Isso com 62, quando começa o período de torturas até o golpe civil-militar de 64, o Paraná adere à ditadura de uma forma vergonhosa. O Paraná foi o primeiro estado do Brasil que se declarou fiel
ao governo militar. Tanto é que Curitiba foi capital do Brasil por 4 dias. De 24 a 28 de março de 69, Curitiba foi capital do Brasil, com todos os ministérios sendo instalados em Curitiba, com Costa e Silva governando o Brasil a partir de Curitiba, até porque sua esposa, Yolanda Costa e Silva, até famosa por uns certos casos pitorescos, era paranaense. Isso para mostrar a adesão do Paraná à ditadura militar. Tanto é que se hoje a gente visita Curitiba e acha uma cidade interessante, porque é tudo organizado, é tudo planejado, isso foi feito em cima de muito sangue, de muita gente, pois isso só foi possível porque houve um prefeito biônico da época, que foi o Jaime Lerner, que depois foi governador e vendeu tudo no estado, tudo. O Banco do Estado, a Companhia de Gás, tudo. Ele vendeu tudo no estado, até a educação. Ele terceirizou a educação pública, a maravilha. Dizem que ele só não vendeu a mãe porque já estava morta. É engraçado isso, que o Jaime foi o principal baluarte do neoliberalismo no Brasil, junto com o FHC, foi um grande mentor intelectual. Porém, ele foi um grande arquiteto, urbanista, que conseguiu urbanizar Curitiba com a sua mão de ferro. Ele foi prefeito biônico e tinha um poder realmente irrestrito. Ele desapropriava qualquer área, ele impunha qualquer vontade. Então, Curitiba é um exemplo de como que a ditadura conseguiu viabilizar tecnicamente muita coisa. Até a própria a usina de Itaipu. Né? Seria inviável pensarmos hoje construir o impacto ambiental que teve aquela usina, né? Enterrando as 7 quedas, inclusive tendo Drummond como seu grande defensor do porquê enterrar as 7 quedas, por que enterrar sítios arqueológicos, por que soterrar quase 2% do estado num lago, né, para gerar uma energia que poderia ser gerada 14 quilômetros abaixo, construindo uma outra usina. Então é o poder, realmente poder moderador. E o Paraná se calou quanto a isso. Não houve um único protesto contra essas arbitrariedades que fez o Paraná de fato crescer tecnicamente, porém apagou-se a história daqueles que tentaram, né, viabilizar uma luta interna do Paraná. E essa pesquisa que nós fizemos é muito interessante, porque quando eu me dei conta que de fato eu tinha companheiros na faculdade que eram favoráveis, e até hoje são favoráveis, a uma instalação de um poder antidemocrático, para não dizer ditatorial, e começamos a perceber que as relações sociais, interrelacionais, numa estrutura, fundamentalmente na estrutura paranaense, é extremamente fechada, e começamos a pesquisar isso. Eu retomei uma leitura, que é o único livro que foi escrito sobre essa Operação Marumbi, que é o livro Memórias Torturadas e Alegres de um Preso Político, que foi escrito pelo mineiro Idelmanso Vieira, e que morreu no Paraná. Ele morreu em 2000, louco, gritando, amarrado num leito de hospital, gritando por liberdade, né? Então ele morreu achando que ele estava preso. E deixou alguns filhos, são pessoas muito queridas, retomando essa leitura que foi me dado pela filha do Ulisses Guimarães. A filha do Ulisses morreu em Curitiba, e tinha uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que é a Rose Dranga, e acabaram me presenteando com esse livro, que foi publicado logo depois da abertura democrática, e que o livro também sumiu. Foi um livro que mesmo depois do Sarney já presidente, aquela coisa toda, o livro foi confiscado. Né? E o livro contava coisas interessantes que eu tentei imprimir na peça, e que a parte mais interessante, nós perdemos a gravação, e por isso que vocês não puderam ver, que foi não somente o período que Curitiba virou capital do Brasil, mas o período em que todos os aparelhos comunistas do Brasil centraram-se no Paraná, pela proximidade com a Argentina, e pela proximidade com o Paraguai e também com o Uruguai, e também por ser um caminho mais seguro para chegar até a Bolívia, e também estavam todos unidos dentro da Operação Marumbi, para conseguirem fazer um centro de guerrilha. Porque com as crescentes perseguições e com a entrada através do Partido Comunista Argentino de armamento dentro do atual Parque Nacional do Iguaçu, criou-se ali dentro uma cidade de guerrilha. Então, quase 4.000 militantes chegaram a habitar uma cidade secreta, uma cidade extremamente fechada, dentro do atual Parque Nacional do Iguaçu, e começaram ali ter técnicas de guerrilha, com alguns guerrilheiros que vieram de Serra Maestra, de Cuba, começaram a juntar armas para fazer uma grande contra-revolução a partir do Paraná.
com uma grande ajuda, obviamente, do Partido Comunista Argentino e do Partido Comunista Paraguaio, que estavam dando esse suporte a esses militantes. O engraçado é que, até agora, embora tenhamos algum material sobre isso, a Universidade Federal do Paraná não se presta a desenvolver qualquer pesquisa acadêmica sobre isso, a buscar os cristãos sobreviventes. Apenas nós, pesquisadores esparsos, sem ajuda institucional, acabamos por ir atrás disso e descobrir o porquê que essa cidade foi desmantelada. Porque conta o Aloysio Palmar, que está vivo, num trecho de uma obra dele chamada Onde que Vocês Enterraram Nossos Mortos. Ele dá uma pequena pista contando que dois companheiros acabaram saindo dessa cidade para buscar mantimentos que não tinham lá dentro, e um deles acabou batendo o carro, né, perto de Cascavel, da cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. E um deles, que estava com muito dinheiro, acabou pedindo para que um ficasse ali, enquanto ele fosse a pé buscar ajuda. Você imagina o que era o interior do estado do Paraná na década de 70. Hoje já está habitado, mas na época era extremamente desabitado. Tanto é que as primeiras cidades do oeste do Paraná começaram a surgir nos anos 40 e 50. Então são cidades até hoje. O interior do Paraná tem cidades de 50 anos. Mais da metade das cidades do Paraná tem menos de 60 anos. Londrina tem 65 anos, que é a terceira maior cidade do sul do Brasil. Então é tudo muito recente. Então era uma área muito desabitada, e acabou que alguém desconfiou que um jovem que bateu um carro no interior estava com muito dinheiro. E acabaram prendendo e torturando, ele acabou delatando. E esse processo sumiu. O processo onde ele foi colocado, o porquê que ele delatou, e quem ele tinha delatado, e como os militares chegaram até essa cidade, né, lá em Foz do Iguaçu, esse processo sumiu. O estado do Paraná foi o primeiro estado, embora o histórico antropológico do estado não colabore, foi o primeiro estado em 91 a abrir os arquivos do DOPS. Foi o primeiro. Todos os estados do Brasil tinham medo em fazê-lo, né? Roberto Requião, que hoje é senador, e que, embora muito controversa pessoa que ele merece os louros de ter, como governador, em 91, mandado abrir esses arquivos. Foram todos para o Arquivo Público do Paraná. Eu, em 2004, 2005, até 2007, pesquisei proficuamente esses arquivos, e ano passado, quando eu retornei, eu vi que muita coisa já tinha desaparecido, né? Há coisas que eu copiei, somente eu hoje tenho. Esse processo dessa cidade de contra-guerrilha, que seria a solução, né, de uma grande contra-revolução do Brasil, que teria o Paraná como ponto de partida, eu balbuciei o processo e sumiu. Outro caso interessante, que é a passagem de Che Guevara por Curitiba, também foi a última passagem dele no Brasil antes dele sucumbir, e da onde saiu a informação, né, que fez com que ele fosse caçado na Bolívia, partiu de Curitiba, e sempre foi uma lenda. Che Guevara passou por Curitiba, foi uma lenda. Até que nós achamos o processo confidencial do DOPS, que estava no arquivo público, com o passo a passo, exatamente por onde ele passou. Na peça a gente conta, né, que ele desceu sem barba, com um terno de linho, e foi justamente passar informações para a célula que estava em Curitiba, dos comunistas, para munirem a eles de como iriam ser os próximos passos, né? O último sobrevivente dessa reunião foi o Valêncio Xavier, que era cineasta. Ele morreu de Alzheimer há uns 2 anos atrás, e ele não contou nada. Ele escreveu um artigo que ficou escondido por um bom tempo, que eu consegui cópia, e ele falou que não contaria nada do porquê que o Che passaria pelo Brasil justamente por Curitiba, porque o pacto que foi feito naquele dia era que ninguém comentasse nada do que aconteceu, e assim ele o fez. Então, os poucos subsídios que nós temos são desses documentos do DOPS, que eu consegui algumas cópias, e fiz algumas cópias, distribuí para alguns pesquisadores, mas que o arquivo público desapareceu. Quero tentar otimizar o tempo aqui. Bom, eu tinha... Lá no Paraná, quando alguém fala muito, a gente fala que fala mais que o homem da cobra. Eu falo mais que o homem da cobra. É muito interessante também essa questão da célula árabe-judaica que tinha no Paraná. Embora duas etnias teoricamente conflitantes, eu, como árabe, posso dizer que não tenho nada contra o judeu, apenas contra os sionistas, que cometem crimes, e que a ONU já reconheceu como crimes contra a humanidade na região da Palestina.
ou da Palestina ocupada, que costumou se chamar agora de Israel. Mas no Paraná, ambos árabes e judeus se juntam em células comunistas, pois tanto os judeus que vieram para o Paraná participaram, inclusive o personagem que a gente coloca na peça, ele havia participado da Revolução de 17, ele havia participado da implantação dos primeiros kibbutzim em Israel, e depois veio para o Brasil, militou contra a ditadura aqui, foi preso, torturado e morreu aqui. Então, ele passou muito desse conhecimento. E grande parte dos mentores ideológicos dos partidos das células comunistas no Paraná eram árabes também. Quem unia financeiramente toda a guerrilha e a impressão de documentos e livros era o Dr. Karam, que era árabe, e a filha dele está viva, a esposa dele está viva, e os militares não tiveram enxabidez alguma de torturarem ele com quase 80 anos. Né? Então, até ele sucumbiu por essa causa. De tal forma que nos dá subsídios, e vamos começar agora a estudar esse raro arranjo social entre árabes e judeus se juntarem por um bem comunista progressista da época. Né? E não é mistério de se citar que foram descobertos há pouco tempo também alguns processos do DOPS, também em Foz do Iguaçu, de todos os imigrantes árabes e clubes judaicos que se instalaram no Paraná por pensar que todos eles eram de esquerda. Né? Inclusive eu estou pesquisando isso para ver onde que aparece meu pai, que nunca militou em lugar nenhum, mas migrou justamente em 69. Então, veio para o Brasil em 69, então justamente com certeza ele foi fichado, porque outros parentes e outros nomes próximos nossos, quando entraram no Brasil, foram fichados, e aonde, como eram mascates, tinha-se toda uma preocupação que eles fazessem transmissão de informações, etc., que na verdade eram apenas mascates, né? Mal falavam português. Até hoje meu pai mal fala português. A peça causou de fato uma grande comoção em Curitiba, porque ninguém fala de ditadura no Paraná, ninguém. É interessante porque quando nós começamos a fomentar isso e usar o AU e colocar alguns nomes que não são familiares a vocês, mas falar em José Richa, que é o pai do atual governador do Paraná e foi governador do Paraná, falar do Jaime Lerner, que foi governador 2 vezes, falar do Álvaro Dias, nós falamos na peça, que hoje também é senador pelo Paraná e que quase foi cassado. São nomes muito comuns, muito próximos ao dia a dia do paranaense e que a gente realmente não tinha noção, pelo menos a maioria do povo do Paraná não tinha noção, que foram pessoas que lutaram contra ou a favor. E nós, na peça, e infelizmente essa parte também nós não conseguimos restaurar, nós damos os nomes de todos os torturadores, um por um. Né? Isso me legou perseguições, eu fui exonerado, né? Eu era servidor público, eu fui exonerado no passado, eu tive algumas perseguições, eu estava terminando a faculdade na época e eu sentia uma certa resistência de alguns grupos. É muito interessante porque eu recebi uma notificação extrajudicial e fui processado, justamente porque eu não sei, então justamente o único torturador que eu não cito o nome foi aquele que me incomodou. E foi atrás de mim, me cercaram na minha casa, isso em 2012 depois de Cristo, ano passado. Porque a gente pensa que é algo tão distante, né? Porém foi ano passado, eu saí de casa, estava cercado tudo, e me queriam que eu assinasse uma notificação que não passou pelo cartório. Eu falei, contra a notificação extrajudicial, vocês estão falando com um bacharel em Direito, eu não assino notificação que não tem chancela pública, eu não vou assinar isso. Coação, né? Queriam me coagir. Justamente conseguiram, porque eu não consegui apoio para a peça continuar. Então houve um grande reboliço, e a peça só foi possível também porque nós conseguimos o patrocínio da Itaipu, porque, eu falo isso sem vergonha, eu só consegui o dinheiro da Itaipu porque o diretor financeiro da Itaipu é o Edésio Passos, que foi torturado. Não sei se ele é mineiro ou paulista, mas ele também foi designado para o Paraná e foi torturado, preso, ficou 4 anos em sessões de tortura, ele e a esposa dele, e ele, do Partido dos Trabalhadores, ele está há 8 anos já na administração da Itaipu, e ele se sensibilizou e nos ajudou, não com valores extremamente pequenos, mas foram necessários, porque o presídio, a ala que nós usamos, tinha ratazana, tinha barata, e nós tivemos que torná-los habitáveis.
Foi uma questão que eu estou tentando ser breve, mas eu não consigo. Eu estou tentando pular aqui, mas eu realmente não, eu não consigo. Eu quero... eu queria que vocês entendessem esse período histórico também, porque esse ressaibo que nós temos no Paraná é muito claro, porque os dois piores ou maiores para a época ministros da educação da ditadura militar, que compactuaram com o acordo McBride, que fizeram a reforma do ensino superior, que coibiram os centros acadêmicos, coibiram os DAs e DCEs, que deram as ordens de invasão nos campos universitários. Os dois ministros são curitibanos, são paranaenses, que é o Flávio Suplicy de Lacerda e o Euro Brandão, né? Eu cheguei a conhecer o Euro Brandão, morreu bem velhinho, né? Ele era chamado por nós de Erro Grandão. E o Flávio Suplicy de Lacerda inaugurou o próprio busto no campus da Federal. É maravilhoso isso, porque depois de 69 os alunos arrancam o busto e fazem uma foto famosa até da ditadura, arrancam o busto dele, botam na cara dele no asfalto e arrastam por uns 10 quilômetros a cara dele. Os 4 estudantes desapareceram, né? Foi o preço que eles pagaram, mas foi uma foto emblemática da época da ditadura. Isso é muito impresso na vida universitária da Federal do Paraná, porque todo dia que a gente entra no campus de Humanas, lá no campus da reitoria, a gente tem que dar bom dia para o busto do Flávio Suplicy de Lacerda. Então, isso é muito claro. Vocês têm aqui a Avenida Rondon, né? Eu acho maravilhoso isso, né? Eu acho maravilhoso. É a prova que nós vivemos um período ainda reacionário, né? Não é só a perseguição aos anarquistas, ou só os feriados suspensos, mas nós temos ainda uma ditadura velada, e que no Paraná isso fica muito claro. Tanto é que qualquer expressão de movimento de esquerda, tanto é que o PT do Paraná é um PT da estrela arredondada, com as pontas arredondadas. A estrela é amarela nas propagandas políticas do Paraná. Os militantes lá falam um discurso diferente. Com a gente que gosta de ciência política, de politologia e analisa as propagandas políticas do Brasil, a gente vê que no Paraná é um pouco mais doce, né? É um PT mais doce, né? O PCdoB é reduzido à militância da UJS, isso é nada, não tem expressão nenhuma, né? Porque é rodízio, é igual um hotel de centro, é uma rotatividade enorme, né? As pessoas crescem e saem, né? Desculpem se eu ofendo alguém dizendo isso, mas como eu militei, eu sei como é que funciona. É realidade fática, né? Porém, no Paraná nada serve isso, né? Porque o discurso não está incorporado. Eu tenho mais quantas horas? Já, só uma partezinha. Censura. Como ele não está sempre aqui com a gente, eu sou da casa, eu queria então conceder uma parte do meu tempo. Não faça isso. Você sério, eu estou sempre por aqui, acho que a gente pode, né? É uma proposta. Eu só tentei cronometrar assim para... Não, você está certíssimo. Você está certíssimo. Pode voltar? Vocês sabem que lá em 88 houve uma tentativa de restauração da ditadura militar. Em 86, desculpa, uma tentativa de restauração da ditadura militar através do movimento aquartelado de alguns militares que estavam desgostosos com a constituinte que estava se instalando, etc, etc, etc. Isso aconteceu em que estado? Vocês imaginem, né? E foi no estado do Paraná. E o que me deixa instigado é que a maioria das universidades do interior do Paraná aderiram, né? Os professores aderiram a essa quartelada. Até a gente tem ideia de fazer um curta-metragem sobre isso, porque é uma vergonha isso ser citado. A tal ponto que esses dois ministros da educação, Flávio Suplicy de Lacerda e Euro Brandão, nunca deixaram que abrissem outras universidades federais no estado. Vejam vocês, aqui em Minas tem 12 federais, se não me engano, né? 12, né? O Paraná tem uma. O federal, só existe a Universidade Federal do Paraná. Até 4 anos atrás. Agora transformaram o Cefet em Universidade Federal, mas continuam com aquela cara de Cefet, quer dizer, né? Cadê as humanas? Cadê as ciências sociais? Né? Então, só tem cursos técnicos. Né? E abriram a Universidade das Três Fronteiras, lá em Foz do Iguaçu, que é administrada pela Federal do Paraná.
né? E em contrapartida nós temos 8 universidades estaduais. O estado do Paraná é o estado que mais gasta em ensino superior estadual. E a gente percebe que é para manter aquele discurso centralizado do governo da época, do governo militar. Então, o estado do Paraná, todos os governadores do estado eram pró-ditadura, isso é uma coisa que nós não temos em outros estados. Todos os prefeitos de Curitiba eram nomeados, todos eram biônicos, isso é muito impresso ainda no cotidiano, a ponto de nós pegarmos trabalhos, uma professora se prestou a guardar alguns trabalhos dos seus alunos do ensino fundamental dos anos 70. Lembram de 72, do Sesc Centenário da Independência? Né? E os alunos chamando o Costa e Silva, o Castelo Branco de heróis, os heróis da República. Então os trabalhos eram impressos numa forma de perpetuar esse discurso extremamente reacionário. Eu queria trazer para vocês essa discussão de como é importante a gente levantar, suscitar, porque isso que está acontecendo aqui no Paraná é impossível até hoje. Até hoje é impossível. Quando nós fizemos um evento pelo Núcleo de Processos Identitários da Federal, uma rodada sobre direitos humanos na Palestina, vocês sabem que faz uns 4 dias saiu uma ordem de prisão com uma criança de 4 anos na Palestina. Israel mandou prender uma criança de 4 anos, que não saiu das fraldas ainda. Eu botei no Facebook isso. O povo não acredita, mas é verdade. Nós fizemos então um colóquio na Federal do Paraná, universidade pública, de qualidade, que tem um afã para discutir isso, e nós simplesmente tivemos a visita de 2 agentes da Mossad, no evento, sim, sentados. 2 olheiros. Isso foi em 2010, depois de Cristo. Não foi no absolutismo monárquico. O evento era sobre o quê? Sobre direitos humanos na Palestina. Né? E o pior, nenhum dos palestrantes eram árabes nem judeus, eram todos pesquisadores que estavam fora da temática, né? Documentários de alemães, documentários de poloneses, quer dizer, ninguém de dentro da seara, e nós tivemos a visita desses agentes. E o pior, a universidade ficou com medo. Né? O professor Jamil Zugueiri me disse, que é o coordenador no núcleo, que recebeu ordens da reitoria de suspender o evento no meio. Será que nós vivemos de fato uma democracia? Será que esse modelo que nós temos da democracia participativa, que tão nascitura e tão pouco aproveitada, desse discurso de uma democracia apenas refletida através dessas eleições diretas que nós temos, mas com representantes que não respondem ao anseio, a gente vota em alguém que faz o que quer. Ao contrário da Suécia hoje, que está tendo um movimento, não sei se vocês estão sabendo, de que os parlamentares são eleitos e em cada votação consultam a base. E só votam conforme o anseio da base. Né? Então, obviamente, a gente continua com esses semblantes extremamente reacionários, extremamente fechados e retrógradas. Né? Não sei se vocês acompanharam, mas há 2 meses atrás um juiz de Santa Catarina disse que não se pode mais casar com pessoas do mesmo sexo. Mas o Supremo disse que não, mas ele disse que não pode. Eu sou juiz, eu acho que não pode. Mas 2, 3 meses, faz pouco tempo. Ainda temos lapsos desse ranço reacionário. Nós pensávamos, nossos concidadãos das décadas de 40 e 50 pensavam que não teria um golpe em 64, uma vez que tinha acabado de sair, estava há 10 anos do final do Estado Novo. Né? Ninguém pensava que com a progressão que estava ocorrendo do pensamento, na educação, ninguém pensava que ia ocorrer esse retrocesso que até hoje nós pagamos a dívida. Eu não sei se me deixarem falar, eu falo mais que o homem da cobra, eu já disse para você, eu queria talvez deixar o professor falar e também suscitar a questão da resistência. Né? Nas regiões nós percebemos que há uma abertura maior, inclusive na universidade, e eu julgo justamente esses protestos de junho agora, o fato de terem apenas 20 centavos, que não foi nada mais além dos 20 centavos, eu acho que todos concordam comigo, que terminou nos 20 centavos, né? Baixaram a tarifa e todas as outras reivindicações e demandas cessaram. Né? Talvez o que tenha faltado nisso tudo tenha essa falta do aparato ideológico. Né?
perdemos o aparato ideológico, nós perdemos, estamos pagando até hoje. E talvez essa... É que eu realmente fico impressionado em saber que vocês conseguiram fazer um evento aqui, que vocês têm um grupo de teatro que faz isso aqui, e que talvez se eu fosse mineiro, estudasse aqui, eu teria mais facilidade do que eu tive no Paraná. Os atores não queriam fazer a peça. Eu tive dificuldade para ter... Eu paguei os atores, eu não pedi gratuidade. Eu tive dificuldade em conseguir atores para fazer a peça, de medo. Eu tive dificuldade para conseguir corrupção. Foram 32 pessoas no projeto que eu tive que trazer por apelo emocional. Eu falei, por favor, venham trabalhar. Eles vinham por mim, ou pela produtora, que foi a Beth, que foi uma pessoa também muito querida. Mas ainda parece que há um ranço. Tanto é que no meio dos ensaios houve boicote. Nós perdemos o presídio no meio, sumiu todo o nosso aparato no meio lá do espaço cênico. A gente sabia que havia uma resistência, né? Nós tiramos os nomes dos carcereiros, o nome dos agentes penitenciários que ajudavam na ditadura, que ajudavam na tortura. Eles acabaram, acho que eles viram, eles colaboraram, eles tornaram a nos deixar utilizar o espaço. Porém, Você tirou o nome de onde? Toda a peça. Eu citei o nome de todos os torturadores, um por um. Todos que eu achei nos processos, eu citei. Todos. Do primeiro ao último. Porém, havia alguns agentes penitenciários que colaboravam lá dentro, né? Até hoje, em Curitiba, existe o quadrante da tortura. Até hoje, porque era um raio geográfico de 4 ou 6 quadras, com alguns quartéis que até hoje existem no centro de Curitiba, onde eles saíam do presídio do AU e iam lá, eram torturados, depois passavam por uma clínica, que é a famosa clínica Marumbi, onde ficavam numa quarentena para ficarem coradinhos de volta, etc. E um médico atestava se eles podiam aguentar mais uma sessão de tortura ou voltariam para o presídio, e lá recebiam a visita dos secretários de Estado, dos familiares, eles estavam inteiros, então ninguém acreditava que havia tortura. E por isso que muitos torturados que iam ao AU eram de outros estados do Brasil, né? Porque como era um estado que era a favor da ditadura, como não havia militância aguerrida que denunciasse, né? Então era muito mais fácil torturar, então exportar ao Paraná e lá torturar. E é muito engraçado porque eu tenho as fotos, mas não aparecem aqui, aonde ficavam eles logo que chegavam. Lá no calabouço, né, de 1,5 metro de altura, extremamente úmido, sujo, e até hoje está lá. Então, engraçado, quando nós fomos visitar lá, em 2011, nós não tínhamos autorização para ir nos calabouços do presídio, e nós fomos, como estava aberto, a gente entrou. E pedaços de livros lá estavam, roupas ainda estavam lá, realmente era muito chocante. A ideia era fazer a peça nos calabouços. A ideia era fazer a peça no calabouço, porém acho que o público não ia aguentar ficar lá dentro por muito tempo. Então eu vou passar a palavra, que se você não passar, eu vou parar. Estou à disposição de vocês. Eu também fiquei com essa impressão a respeito do carcereiro. Me pareceu alguém assim, esclarecido demais sobre o que ele estava fazendo, né? A gente tem um pouco a noção de que o carcereiro é só o executante material, né? A maioria dos diálogos são diálogos que eu tirei dos processos. Então, na verdade, a minha autoria foi mais em compilar tudo aquilo que eu pesquisei, que muita coisa havia sido perdida, né? Então, a maioria dos diálogos foram diálogos que foram colocados dentro dos processos para servir de prova contra esses 4 que nós citamos aqui. O Ildeu Manso Vieira, mineiro, o filho dele, que foi preso junto, está vivo até hoje, o Beler Krieger, que era um judeu, o Judá Nicolas Cury, que era ator e foi preso por fazer peça subliminarmente contra a ditadura. Então, a maioria dos presos políticos, pasmem, anteriores à Operação Marumbi, eram todos artistas. A maioria dos presos políticos anteriores à Operação Marumbi eram todos atores. E é engraçado porque, pela falta desses atores, o teatro curitibano quase sumiu, né? Vocês sabem que um dos maiores teatros do Brasil é o Teatro Guaíra. E o Teatro Guaíra ele foi construído em 1876 com o Teatro São Teodoro, fechou em 1935, que estava para desabar. Ele foi reconstruído em 73 para servir
como um instrumento da ditadura. Somente peças que passavam pela censura podiam ser encenados dentro do Teatro Guaíra. E até hoje não mudou muito. Não mudou muito. O Teatro Guaíra ainda é um palco oficial, né? Porém, quando inaugura o Teatro Guaíra em 73, não tinha atores em Curitiba para inaugurar. Tiveram que importar uma trupe de São Paulo para inaugurar o Teatro Guaíra em 73. Nós não tínhamos orquestra mais no Paraná, foi reaberto somente em 84 por um preso político, o Otto Bracarense Costa, que chegava todo dia para trabalhar com ópera, um vinil debaixo do braço. O governador perguntou para ele: por que você escuta música assim? Porque traz... porque não tem orquestra no Estado. Ele fundou a Orquestra Sinfônica do Paraná em 84. O Estado ficou carente de arte. Então a gente percebe que eles conseguiram sim destruir destruir a objeção de consciência dos cidadãos através da arte. Através da arte. Destruíram as células pensantes. Um fato que também pela edição e pela perda das imagens nós não conseguimos ter aqui na peça, mas porém no texto original quando esses 4 presos políticos estavam sendo torturados, inclusive o José Nicolas Cury, que era ator e era discriminado pelos próprios comunistas por ser gay. Então tinha toda uma questão dele ser ator e de nunca delatar e de ser homossexual. Na época, chocante para eles, que ele já chegou na prisão dizendo que queria ficar numa cela, isolado, justamente para não ser abusado, etc. Então, de fato, ele foi muito visado. E o Jodá, ele participaram, junto com o William Manso Vieira, de uma sessão de tortura, onde sabia-se que todos iriam morrer. Era chamada Noite de São Bartolomeu, que eles chamaram na época, que foi o desfecho da Operação Marumbi. E eles só conseguiram se livrar da morte porque eles acabaram delatando propositalmente um grande esquema que seria delicioso se tivesse ocorrido. O PC, o Partido Comunista Argentino, junto com o Partido Comunista Brasileiro, fundamentalmente nessas células do Paraná, estavam tramando a explosão da usina de Itaipu. E Itaipu patrocinou a peça. Justamente por quê? Para despistar e para tirar o foco das perseguições desses militantes do comunismo. Então, eles pensavam, se explodisse o Lago de Itaipu inteiro, primeiro que ia soterrar a Argentina. Vocês sabem que o Lago de Itaipu é uma bomba hídrica. Se abrirem todas as comportas ou desaparecer os muros de contenção de Itaipu, Mendonça e grande parte da Argentina fica debaixo d'água. Né? Ela está geograficamente acima. Então os militares da época foram extremamente sagazes, né? de afrontarem, justamente fazerem ali a usina, justamente além de destruírem as 7 quedas, de terem uma arma, uma bomba hídrica contra a Argentina. Então eles pensavam assim, explodir, e toda a munição e todos os explosivos já estavam em território paranaense, território brasileiro. Era explodir o Lago de Itaipu inteiro, soterrar parte da Argentina. E com o caos que causaria, simplesmente eles conseguiriam ter fôlego para voltar à militância. Eles acabaram delatando isso na Noite de São Bartolomeu para preservar a vida de todos que estavam presos. Nessa Operação Marumbi foram mortos 82 pessoas, né? Junto com, vocês sabem, né? Foi a Operação Condor em todo, né? Com 200 mil presos, 100 mil desaparecidos. Em São Paulo, a Operação Bandeirantes, a OBAN, que colaborava com a Operação Marumbi no Paraná e com a Operação Barriga Verde em Santa Catarina. E desses 82, nós temos 82 nomes, porém há ainda nomes a serem reivindicados de pessoas que desapareceram, que nós não temos certeza que se foi dentro ou fora da operação. 82 fichas que foram resgatadas no arquivo público do Estado, que pode-se ter certeza que foram presos naquela época. Quase todos eles, como eu disse, artistas ou intelectuais. Pois não, professor, a palavra é sua.